Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Wesley. Vou iniciar aqui uma live repetindo todo o conteúdo que foi dito na segunda-feira passada, nesse caso aí no dia 10 de agosto, referindo aí, né, ao conteúdo que foi ministrado para os alunos que estavam presentes naquela reunião, naquele momento. Como houve um problema técnico e aquela reunião não foi gravada, nesse caso, então, aqui, essa reunião, ela vai ser gravada para aqueles alunos que não participaram daquela webconferência naquele momento. Nesse momento aqui atual, são 9 horas e 14 minutos, pelo horário oficial de Cuiabá, e nesse momento eu me encontro sozinho aqui nessa webconferência, e ela vai ficar disponível para aqueles alunos que perderam na semana passada e que até o presente momento não entraram. Eu vou estar buscando repetir tudo aquilo que eu cheguei a comentar com os alunos que estavam presentes na semana passada, ou seja, no dia 10 de agosto. Primeira coisa que eu tenho para falar é dar boas-vindas a todos os alunos que estão presentes aí Ah, sim. no Qualquer semestre coisa, se quiser letivo falar, pode até suplementar conversar aqui. excepcional da Não Unemat vai interferir você, não. 2020/3 e que todos vocês aí tenham o máximo de aproveitamento possível nessa disciplina. O meu intuito como professor é principalmente criar uma ponte de aprendizado, né, entre o aluno e aquele conteúdo que eu quero transmitir. A preservação da madeira, o que é uma disciplina hoje eletiva obrigatória do curso de Engenharia Florestal do campus de Alta Floresta, é uma disciplina que apresenta um conteúdo tranquilo, é uma disciplina onde que os alunos por si só têm condições de aprender todo o seu conteúdo, seja por material escrito também, no caso aí auxiliado por vídeos que hoje estão disponíveis aí nas plataformas digitais, como o YouTube. Então, a gente tem todas as condições aí de ter ali um bom aprendizado. E com o intermédio do professor, a gente tem ainda, né, acredito eu, esse conhecimento ele ainda é mais aperfeiçoado, melhorado, porque a gente também conta aí com a experiência acadêmica de um profissional. Nessa disciplina, eu quero que também vocês fiquem muito à vontade para estar questionando, para estar me procurando, para estar vendo qualquer coisa referente à disciplina. Isso é o importante, que todos vocês tenham aí conhecimento sobre tudo que está, né, sobre tudo que eu vou estar expondo na disciplina. Esse é o meu principal objetivo, que vocês recebam informações e que essas informações se transformem em conhecimento nessa disciplina, como também aí para a vida profissional de vocês. Essa é uma disciplina muito tranquila, é uma disciplina que eu quero que vocês tenham bastante conhecimento e que aproveitem muito aí nesse período que nós estamos em ensino remoto. E quero também me colocar à disposição para estar atendendo vocês durante todo o semestre, durante todos os dias letivos, até o dia 21 de setembro de 2020, que é quando o semestre vai terminar, e vou estar disponível para atendimento de vocês, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, de segunda a sexta-feira e também aos sábados, na parte da manhã e na parte da tarde, conforme é o horário de aulas dentro da Unemat, considerando todos os cursos diurnos e noturnos. Se houver necessidade, a gente também aí pode ir para outros períodos, como, por exemplo, sábado à noite e domingo durante o dia. Nós agendamos um horário para que eu possa estar fazendo aí o atendimento de vocês, no caso de algum conteúdo que vocês não venham a estar atendendo bem. Tanto posso fazer o atendimento individual, o atendimento coletivo de todos os alunos, mas também lembrando para vocês, né, que eu vou estar realizando com vocês aí, né, mais dois encontros presenciais, quer dizer, desculpa, mais dois encontros por webconferência, onde que a gente vai estar trocando experiências a partir aí, né, do que a gente já viu anteriormente.
Então, nesse caso, mais uma vez, dou boas-vindas aí a todo mundo. Espero que todos vocês tenham um ótimo ensino e lembro duas coisas. A primeira foi até questionado na reunião do dia 10 de agosto de 2020 se nós haveríamos aulas práticas presenciais. Infelizmente, a resposta é não. Como nós estamos aí no ensino remoto, né, à distância devido à pandemia do Covid-19, infelizmente, nós não vamos ter nenhum encontro presencial. E as aulas práticas, laboratoriais e as aulas de campo vão ser substituídas por aulas gravadas. E nesse caso também quero ir a minha segunda e o meu segundo ponto que eu quero também comentar é que vocês façam esse curso aí com muita honestidade, com bastante atenção e sejam sinceros com vocês mesmos. Estudem o conteúdo que foi disponibilizado pelo professor, assistam às aulas, estudem. No caso das avaliações, não copiem as avaliações diretamente da internet, no famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Leiam primeiro o conteúdo para depois formular uma resposta e trazer ela para o papel. E também sejam muito sinceros com vocês, sejam honestos com vocês. Procurem desenvolver, fazer a disciplina de uma forma séria, fazer as avaliações de uma forma honesta, fazendo por vocês mesmos e não copiando dos outros, para que vocês aí obtenham um conhecimento real sobre o conteúdo da disciplina. No caso, o que eu tinha para apresentar nesse momento era isso, e vou fazer agora aqui uma apresentação para vocês referente à introdução à disciplina Preservação da Madeira, onde eu vou estar fazendo aí uma apresentação mais formal do plano de ensino e também um conteúdo introdutório do que é preservação da madeira. Então, vou fazer aqui essa apresentação a partir aqui de agora. Apresento, então, aí para vocês a disciplina, o plano de ensino da disciplina Preservação da Madeira dentro do semestre letivo suplementar excepcional 2020/3, que iniciou no dia 10 de agosto e que vai até o dia 21 de setembro do ano de 2020. No caso, tem aí o meu e-mail, se alguém precisar entrar em contato comigo, wesley.viana@unemat.br. Lembrando que também todos os contatos com o professor podem também, né, ser feitos a partir desse semestre via SIGA-A, que é o nosso novo sistema acadêmico em substituição ao SAGU. Quero chamar a atenção para vocês da diferença, né, fazendo aqui uma comparação bem simples entre o ensino remoto emergencial e a educação à distância. Na Unemat, nós não estamos desenvolvendo o EAD formal, a educação à distância. Nós estamos mais desenvolvendo um ensino remoto emergencial, que é uma medida extraordinária e temporária, tanto é que ela é aprovada pelo MEC, para que as instituições de ensino superior possam cumprir o cronograma de suas aulas presenciais em épocas anormais, ou quando as circunstâncias impedirem a reunião presencial dos discentes, como é o caso que está acontecendo aí devido à pandemia do Covid-19. Esse ensino remoto emergencial, além disso, né, o modelo presencial, ele é virtualizado, com atividades síncronas e assíncronas e com um contato mais próximo entre o professor e os alunos. Se essa disciplina, preservação da madeira, tivesse sendo ministrada presencialmente na Unemat, ela ocorreria todas as segundas-feiras no período matutino. Nesse caso, o ensino remoto emergencial, aprovado pela Unemat, ele permite que essas atividades da disciplina sejam realizadas no horário da disciplina presencial. Ou seja, né, essa disciplina poderia estar sendo realizada de uma forma remota, utilizando recursos
escolhidos pelo professor, né, que permitissem uma interação do professor e com seus alunos. A Unemate, ela até tomou uma postura muito bacana que permitiu que a maioria, que as disciplinas também pudessem ser ministradas de forma assíncrona, ou seja, sem elas estarem sendo realizadas num contato ao mesmo tempo do professor e dos alunos. Então, nesse caso, o professor grava uma aula e depois ele pode, né, estar transmitindo o aluno. Quando ele puder, ele pode estar aí assistindo a aula, né, quando ele quiser e puder. Se o aluno ele estiver desenvolvendo alguma atividade no período da manhã, ele pode então estar assistindo a aula no período da tarde. Então, nós temos aí, né, que essas atividades elas podem no ensino remoto suplementar excepcional ou simplesmente no ensino remoto emergencial serem desenvolvidas de forma síncronas e assíncronas. A educação à distância, por sua vez, apesar dela também ser uma forma de ensino remoto, a educação formal EAD, ela não está sendo aplicada nos cursos presenciais da Unemate, porque a educação formal EAD, ela tem toda uma programação específica para ser desenvolvida nesse período. Então, aí a gente não tem ela sendo desenvolvida aí, porque nesse caso nós temos um professor que muitas vezes está distante espacialmente e temporalmente do aluno, ou seja, ele grava a aula e essa aula ela é transmitida virtualmente por um grupo de alunos através aí de um intermédio de um tutor. No caso do ensino remoto emergencial desenvolvido pela Unemate, nós não vamos ter a figura do tutor, nós vamos ter uma interação, seja síncrona e ou assíncrona, entre o professor e os alunos, dispensando a figura do tutor. Nesse caso, então, nós temos hoje na Unemate, nos seus cursos presenciais, e em especial na disciplina Preservação da Madeira, o ensino remoto e emergencial, onde toda a nossa interação vai ser direta entre mim e vocês. Então, nesse caso, vocês fiquem aí, né? Vocês fiquem despreocupados. Vou compartilhar de novo aqui a minha apresentação. A ementa oficial da disciplina Preservação da Madeira é a seguinte: essa ementa, ela consta de elementos anatômicos macroscópicos, características físicas importantes na sua preservação, durabilidade natural da madeira, agentes responsáveis pela graduação da madeira. Aqui eu paro chamando a atenção pela palavra graduação, que eu até cheguei a grifar aqui em vermelho. Essa graduação, na verdade, infelizmente houve um erro na elaboração da ementa, porque é uma frase que a graduação aqui colocada, ela deixa a frase sem sentido. Acredito que o que deve ter sido colocado é degradação da madeira. Então, aí, nesse caso, iremos considerar agentes responsáveis pela degradação da madeira. Além disso, temos tipos e sistemas preservativos, processos usados nos tratamentos preservativos e usinas de preservação da madeira. A ementa da disciplina Preservação da Madeira da Unemate, ela é uma disciplina muito interessante, porque se a gente parasse a leitura nesse momento que eu fiz, nós teríamos aqui, no caso, uma ementa robusta para um curso de graduação em engenharia florestal. Mas essa ementa, ela vai além, incluindo tópicos que são mais específicos e que poderiam ser desenvolvidos até em disciplinas de pós-graduação. Então, a partir desse texto que eu coloquei em verde, ele destaca aí tópicos mais específicos e avançados aí dessa disciplina, que são testes de eficiência de preservativos e avaliação da durabilidade natural da madeira, controle de qualidade e considerações econômicas e legais sobre a preservação da madeira. Com isso, nós temos uma ementa aí bem grande,
com muitos assuntos e que também trata aí, né, no caso de temas bem relevantes para essa disciplina. De onde que eu tirei todos esses assuntos dessa emenda? Eu tirei da resolução número 026 de 2003, aprovada pelo CONEP. O CONEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unemate, é um conselho superior, presidido pelo magnífico reitor da universidade, e essa resolução ela aprovou a reestruturação do projeto pedagógico do curso de Engenharia Florestal, nesse caso, realizado no ano de 2003, que nós seguimos até hoje. Então, todo o texto da ementa, eu costumo brincar que eu não tiro da minha cabeça. Ele, na verdade, ele trata de um tema que deve ser seguido 100% na íntegra e que foi aprovado aí por um conselho superior da nossa universidade, que é o CONEP. Então, esse é o assunto que nós iremos desenvolver na disciplina. Essa resolução, ela se encontra aqui colocada, e que também está disponível na página da Unemat, bem como também disponível na página da disciplina, na plataforma SIGA. O objetivo geral da disciplina é mostrar e compreender os principais agentes de biodegradação da madeira, bem como os principais produtos e técnicas, tanto para tratar e também para preservar a madeira contra a ação dos agentes biodegradadores. Entende-se como tratar, né, até mesmo trazendo uma definição formal de dicionário, significa modificar, transformar por meio de um agente, por exemplo, tratar uma substância com ácido. Enquanto que preservar quer dizer livrar de algum mal. Conservar, livrar, defender, resguardar, defender, proteger, resguardar. Então, nessa disciplina, a gente vai ver todos os agentes que causam a degradação da madeira ou a sua biodegradação, como também os principais produtos e também as técnicas que utilizam esses produtos para tratar ou preservar a madeira contra a ação desses agentes biodegradadores, ou seja, aqueles agentes destruidores. Nessa disciplina, nós iremos fazer 3 avaliações conforme já estão previamente cadastradas no SIGA. Nós iremos ter a nossa primeira avaliação para ser entregue no dia 4/8, né, que vai ser uma segunda-feira, até as 23h59, horário oficial de Cuiabá. Vamos ter a nossa segunda avaliação no dia 8 de setembro, também até às 23h59, horário de Cuiabá, e a nossa última avaliação ocorrendo no dia 21 até às 14 horas. Chama atenção aqui, que aqui nessa última avaliação é até às 14 horas. E cada prova vai consistir de 4 perguntas, sendo que cada pergunta vai ser liberada de forma gradual na disciplina, conforme eu for disponibilizando as aulas. Nesse caso, pessoal, como hoje, né, no momento que esse vídeo está sendo gravado, hoje é dia 17 de agosto, nós temos que as 2 primeiras aulas já foram disponibilizadas na disciplina, como também já foram disponibilizadas 2 avaliações da primeira prova. Amanhã é dia 18 de agosto, eu vou disponibilizar mais aulas e também vou disponibilizar a terceira avaliação. Então, a cada semana vai ser disponibilizada 2 avaliações e depois, passado essas 2 semanas, na segunda-feira seguinte, a gente vai ter aí sempre uma avaliação. Sendo que a última avaliação ela vai ocorrer no dia 21, que é o último dia do semestre letivo da disciplina. Qualquer dúvida referente ao processo de avaliação da disciplina, pode entrar em contato comigo por e-mail ou solicitar uma webconferência que eu tiro as dúvidas para vocês sem nenhum problema.
mas também está tudo colocado na plataforma SIGA-A, de maneira que vocês possam consultar esse processo avaliativo. Lembrando para vocês, né, que nesse semestre letivo suplementar excepcional, para que o aluno seja aprovado, ele precisa de uma nota igual ou superior a 7, sendo que ele vai ser reprovado se ele obtiver uma nota igual ou inferior a 6,99. Devido nós estarmos num semestre excepcional, né, com atendimento remoto, com aulas remotas, especificamente no semestre 2020/3, não haverá prova final. Ou seja, o aluno vai desenvolver as atividades e ele vai ser aprovado ou reprovado. Não vai haver prova final e também o aluno, nesse semestre, ele não vai gozar do direito de ter regime domiciliar. Porque como o atendimento já está acontecendo à distância, não há lógica a aplicação do regime domiciliar, visto que todos nós estamos separados aí, né, por distância. Então, o aluno pode desenvolver as suas atividades, né, em qualquer lugar que assim ele desejar. E uma coisa muito importante que eu sempre chamo a atenção, que alunos concluintes do curso não têm aprovação garantida nessa disciplina. O aluno, seja o aluno concluinte de curso, ou seja o aluno em qualquer semestre letivo, ele vai ter que se dedicar, né, às avaliações, à leitura do material, à visualização das aulas, para que ele, né, desenvolva as suas atividades da melhor maneira possível e que, se ele obtiver uma nota acima de 7, ele vem, então, a ser aprovado. O fato do aluno ser concluinte de curso não dá a ele uma aprovação garantida na disciplina. Ele tem os mesmos direitos e os mesmos deveres dos alunos de outros semestres. Aqui, pessoal, eu tenho uma imagem do plano de ensino da disciplina que foi disponibilizado que foi enviado pelo professor à coordenação de curso, e esse mesmo plano de ensino para esse semestre está disponível na plataforma SIGA-A para consulta de todos. Então, vocês podem ver como essa disciplina foi programada e, principalmente, visualizar qual é a disciplina básica e a disciplina complementar, qual é a bibliografia básica e a bibliografia complementar dessa disciplina. Lembrando que quase 100% das bibliografias aqui listadas estão disponíveis na internet, de maneira também que o aluno possa ter contato com elas em qualquer momento aí, né, que ele assim quiser. Não sendo necessário ir a uma biblioteca para consultar esses materiais. Bem, se ficou alguma dúvida referente ao plano de curso da disciplina, podem me procurar por e-mail, e se for necessário, faremos então aí uma web conferência. Conselho do professor: não se enganem, estudem. Digo isso porque, como nós estamos, né, repetindo de novo, nesse semestre letivo, suplementar excepcional, onde nós não iremos ter sempre o contato, né, seja síncrono e também o contato presencial do professor e com o aluno ele tem que ter muita disciplina para estudar, para ele ter um horário de trabalho acadêmico, para que ele estude, para que ele se dedique às disciplinas e que ele venha ter aí uma boa formação. Essa é aí como diz, a minha vontade e também o meu desejo que vocês aí aprendam. O que eu não quero é que vocês façam as atividades de uma maneira que vocês não estão aprendendo, porque aí, se vocês não levarem um mínimo de conhecimento dessa disciplina para a vida profissional, realizar essa disciplina, ela já não vai se tornar aí lógica. O importante é a gente fazer um curso onde que nós tenhamos aí aprendizado. Então, por isso que eu digo, não se enganem, estudem
Estudem com responsabilidade, estudem com seriedade, para que, com base no conhecimento que vocês estão adquirindo, todas essas informações se transforme em conhecimento para a vida inteira. Agora, fazendo uma. Vou voltar aqui a página aqui do nosso Cigarra, né? Nesse momento aqui são 9h39, horário de Cuiabá, a gente não tem ainda nenhum aluno aqui presente, então, né, ainda continua aqui a apresentação da disciplina. Continuando aqui a nossa apresentação, algumas considerações importantes sobre a madeira. A madeira é um material estruturalmente complexo, heterogêneo e variável. Esse é um conhecimento técnico que nós trazemos até das disciplinas iniciais da madeira, como, por exemplo, anatomia da madeira e propriedades físicas e mecânicas da madeira. A madeira, ela é complexa do ponto de vista anatômico e principalmente do ponto de vista químico, considerando as macromoléculas que a formam, que fazem parte da parede celular e também dos demais componentes que fazem parte dos extrativos, bem como também das células que formam a madeira, que são aí que apresentam diferentes proporções, qualitativamente e quantitativamente falando, e o que faz com que a madeira seja um material heterogêneo, em especial quando comparado entre as diferentes espécies e principalmente quando comparado entre diferentes grupos vegetais, coníferas e folhosas. E é também um material variável, porque considerando, né, que ele é estruturalmente complexo e heterogêneo, isso vai fazer com que ele se torne variável. Existem madeiras que apresentam determinadas propriedades que são mais propícias ou favoráveis a determinado uso em relação a determinadas outras. Nós temos, como também é conhecimento nosso, né, conhecimento que a gente traz até do segundo grau, ou do ensino médio, nós temos que os principais grupos, né, os principais não, desculpa, os grupos vegetais que são produtores da madeira são aí as gimnospermas, ou coníferas ou softwoods, ou as angiospermas euticotiledôneas, que são as folhosas ou hardwoods. E a partir desses grupos vegetais, nós temos aí a produção de madeira. E hoje no Brasil, nós podemos considerar que são fontes de madeiras, né? São as principais fontes de madeiras no Brasil: as florestas naturais e os plantios florestais, também conhecidos como florestas plantadas ou reflorestamento. O Brasil ele apresenta uma grande diversidade de espécies nativas produtoras de madeiras, em especial as angiospermas euticotiledôneas, fazendo então aí com que a gente tenha oferta de muitas madeiras com qualidades muito diferentes entre si, propriedades tecnológicas muito diferentes. Enquanto que os plantios florestais, nós temos aí algumas espécies que são ofertadas de diferentes gêneros e espécies, sendo que os principais hoje no Brasil, do ponto de vista econômico e de produção, são as espécies do gênero pinos e eucaliptos. A madeira, como vocês bem sabem, ela é utilizada para diversas finalidades e espécies de diferentes qualidades para o uso da madeira, e nós temos aí, né, espécies de diferentes qualidades para o uso como madeira maciça ou sólida. Nós vemos, pessoal, que como nós temos uma oferta muito grande de madeiras, existem algumas que são mais indicadas para a produção de celulose, outras que são mais indicadas para a produção de carvão, e algumas que são mais indicadas para a produção de madeira serrada. E quando eu penso na utilização, né, da madeira serrada, e principalmente quando eu penso na utilização da madeira roliça, eu devo também pensar nas técnicas de preservação da madeira, para que essa madeira aí, né, ela venha apresentar uma grande vida útil em serviço.
Aqui a gente tem um exemplo da variedade das madeiras que são ofertadas hoje no Brasil. E o que chama atenção para a gente num primeiro momento? É a diferença de cores. E essa diferença de cores, né, que é uma propriedade organoléptica da madeira, traz para a gente até uma informação que, se elas apresentam diferentes cores, podemos também observar diferentes texturas, quer dizer, ou melhor dizendo, diferentes grãs, nós vemos aí que essas madeiras também podem apresentar diferentes propriedades tecnológicas. Pelo elenco que está aqui mostrado nessa figura, a gente vê que elas sim apresentam diferentes propriedades tecnológicas. E no caso, né, para que essas madeiras mantenham a sua beleza estética, ou mesmo se mantenham protegidas da ação dos agentes degradadores, quando elas são utilizadas na forma sólida, é necessário que a gente utilize, né, as técnicas de preservação da madeira, que a gente vai entender o que é nesse curso. Podemos elencar aqui agora alguns usos da madeira sólida, seja ela serrada ou maciça. A madeira, quando utilizada na forma sólida, ela apresenta usos que são aí muito apreciados por diferentes tipos de públicos. Se a gente for ver, né, a madeira, ela é uma matéria-prima versátil e ela é uma matéria-prima que apresenta um charme característico e uma beleza estética atraente. Tanto é que a madeira ela se adequa tanto a projetos rústicos como também a projetos que envolvem alta sofisticação. Nós temos na figura à esquerda de vocês, né, uma mesa com 4 cadeiras, bem como também mais ao fundo outros móveis e também uma escada de madeira feita com madeira sólida. Temos à direita de vocês, né, um banco aí de 3 lugares, né, com feito com madeira roliça. Outros usos dessa madeira. Temos também aí, né, a madeira sendo utilizada para caixaria, tanto na figura de direita para vocês, essa caixaria utilizada muito em mercados para transporte de frutas, legumes e verduras. Temos na figura à esquerda essa caixaria sendo utilizada para embalagem, dependendo da situação, pode ser até usada para transportar ou exportar algum produto. Temos o exemplo dos pallets, que são utilizados aí como base de suportes de mercadorias que precisam ser transportadas com o auxílio de uma empilhadeira. Inclusive, o pallet ele pode ser utilizado em muitos outros projetos, incluindo confecção de móveis e até componentes de residências, como revestimentos. É um material muito interessante, onde que o designer ele pode trabalhar. Outros exemplos aí do uso da madeira sólida, como assoalho, né? Tanto a gente vê um assoalho nessa figura que geralmente ele foi colocado para não receber umidificação esporádica, e temos também aqui um outro exemplo de um assoalho, né, colocado em um ambiente aí onde ele pode estar recebendo aí umidificação esporádica devido aí, né, à presença da banheira. Temos aqui provavelmente um ambiente de spa, né, onde que a madeira associada com a alvenaria está dando aí um charme todo característico a esse ambiente aí de lazer e estética. Temos também, né, olha que exemplo belíssimo, onde que a madeira está sendo utilizada como assoalho, onde que ela está sendo utilizada como componente da construção civil e como também da formação aí, né, dessa varanda. Nós temos aí vários exemplos do uso aí da madeira sólida. Novamente aqui, a madeira sólida na forma de decks num ambiente de piscina. Temos aqui a madeira roliça sendo utilizada como componentes construtivos, tanto na forma de colunas, vigas e treliças.
Temos também um outro exemplo do uso da madeira, olhem que bacana, ele sendo associado com a alvenaria, e utilizada aí em um projeto construtivo, também como treliça de telhado, coluna e vigas. Outro exemplo belíssimo da madeira sendo utilizada numa construção, onde em praticamente quase toda essa construção a gente vê a madeira, tanto aí, né, formando paredes, formando a cerca e também formando os elementos aí de responsabilidade estrutural, como vigas, colunas e treliças de telhado. Um outro exemplo do uso da madeira sólida, como dormentes ferroviários. Outro exemplo que, aliás, a gente, onde tem um papel fundamental da preservação da madeira, como peças roliças usadas na construção rural, aqui em especial nos moirões de cerca. Aqui, novamente, né, um exemplo na construção rural, né, nos estábulos onde ficam os animais. Temos um outro exemplo também característico no Brasil do uso da madeira sólida, nesse caso da madeira roliça, tanto na confecção de postes, como também, né, das cruzetas, que vão servir aí de suporte com outras estruturas, né, para suportar os fios da rede elétrica. E um outro exemplo que nós temos também, né, o uso da madeira roliça, sólida, também em construções próximas a ambientes marinhos, igual a gente vê aqui no mar. Com isso tudo, a gente vê que a madeira sólida, ela apresenta muitos usos, né, que são potenciais, inclusive, utilizados aí no nosso país. Mas aí fica algumas perguntas. A madeira, do jeito que ela foi retirada do tronco da árvore, serrada numa serraria, ela pode ser aplicada diretamente nesses usos que a gente acabou de ver? Então fica aí a pergunta. A madeira necessita da aplicação de algum produto após ser colocada em uso? Sim. Por quê? Tanto para ela manter, dependendo do uso, para ela manter a sua beleza estética, dependendo do cliente, para aumentar a beleza estética dela, que ela já tem naturalmente, e, e na grande maioria dos casos, para manter a madeira protegida da ação dos agentes degradadores. A madeira ela é um material biodegradável, e nesse caso aí, a gente deve criar condições para que a madeira, dependendo do uso, ela se mantenha bonita ou que ela se torne mais bonita e principalmente para que a madeira ela se mantenha protegida dos agentes deterioradores. Esse produto que vai ser utilizado para a madeira se manter protegida e também mais bonita, esse produto é sempre o mesmo para todas as situações? Não. Vai depender do uso que eu for dar a essa madeira. Se a madeira for colocada em um determinado uso, onde que ela vai estar mais protegida dos agentes deterioradores e também ela vai estar em um local onde que dificilmente ela vai ter a ação de agentes biodegradadores, eu vou utilizar um determinado produto. Agora, se ela vai ser colocada num ambiente onde ela vai estar mais sujeita ao ataque de organismos deterioradores, nesse caso eu vou precisar utilizar um outro produto mais específico. Então, o produto nem sempre é o mesmo, vai depender da situação de uso dessa madeira. Então, qual produto escolher? Isso é o que a gente vai ver ao longo dessa disciplina. Em geral, o que eu posso falar? Que quando a madeira ela vai estar sujeita a ataque de agentes abióticos, como agentes físicos, químicos e físico-químicos, eu escolho um produto de acabamento superficial, como, por exemplo, verniz, uma tinta, um stain, uma seladora. Agora, se a madeira vai ser colocada num local onde que ela pode
ser atacada por agentes bióticos, como, por exemplo, fungos, insetos, e se ela for colocada num ambiente marinho que a gente sabe que ela vai ser atacada por um organismo marinho, eu vou precisar utilizar um produto mais específico, que são aí os preservantes ou preservativos, que basicamente têm a função de tornar a madeira um material tóxico à nutrição desses organismos. A preservação, então, tudo isso, né, para que a gente torne a madeira um produto protegido de maneira que ela venha a ter uma longa vida útil em serviço, nesse caso a gente tem, então, a preservação da madeira. A preservação da madeira, a palavra preservação, por si só, ela se define como ato ou efeito de preservar. Ou, melhor explicando, como conjunto de ações que tem como objetivo garantir a integridade e a perenidade de algo, defesa, salvaguarda. Nesse caso, então, a gente tem a preservação da madeira. A preservação da madeira ela tem como função de desenvolver processos e produtos que visem ao retardamento da deterioração da madeira, protegendo-a contra a ação de agentes deterioradores e aumentando a sua durabilidade ou vida útil em serviço. Entende-se como agentes deterioradores todos aqueles capazes de causar danos à madeira, que são os agentes físicos, químicos, mecânicos e biológicos, sendo que os agentes biológicos são os mais importantes do ponto de vista comercial, porque são os que mais causam danos à madeira. E o que é interessante também a gente saber é que existem diversos produtos e métodos para preservar a madeira. E quando a gente faz a preservação da madeira, essa preservação da madeira ela é importante porque ela auxilia na preservação das florestas nativas. A preservação da madeira, enquanto técnica, ela permite para a gente a utilização de madeiras de baixa durabilidade natural ou de baixa resistência à ação de agentes deterioradores, né? Fazendo com que madeiras de menor durabilidade elas se tornem tão resistentes, tão duráveis, iguais às madeiras de alta durabilidade natural presentes na nossa flora, na nossa biodiversidade. Então, nesse caso, a preservação da madeira ela se torna importante, porque aí, né, eu consigo preservar as florestas nativas. Olhem para vocês verem, a gente tem a palavra, nessa frase, a palavra preservação repetida duas vezes, mas com dois sentidos diferentes. Hoje, na preservação da madeira, quando eu utilizo a madeira na construção rural, dependendo do uso, como, por exemplo, dormentes ferroviários, postes e principalmente morões de cerca, eu tenho hoje no Brasil muito a utilização da madeira do eucalipto. E quando eu utilizo a madeira do eucalipto, eu faço com que toda a madeira do eucalipto, que é permeável à penetração de produtos químicos, ela se torne um material resistente, durável à ação dos organismos deterioradores. Então, nesse caso, eu utilizo um produto de menor valor de mercado, sendo que ele vai me dar uma vida útil e uma segurança tão grande igual às madeiras nativas de alta durabilidade natural. Então, a preservação da madeira ela se torna interessante nesse ponto, porque além de eu deixar uma madeira que não é tão durável em uma madeira mais resistente, eu faço também com que essa madeira, eu faço também com que as florestas naturais elas sejam preservadas. Bem, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso, né? Aqui fazendo uma introdução na nossa aula inicial. Se vocês aí, no caso, tiverem alguma dúvida, tiverem algum questionamento, né? Podem estar me procurando aí a qualquer momento que eu vou estar aí à disposição para atendê-los, ok?
todos vocês, né, em especial aí os alunos que faltaram. Eu dou aí mais uma vez as boas-vindas à disciplina Preservação da Madeira e que todos nós aí tenhamos um excelente seletivo 2020/3 na Unemad. Muito obrigado e um grande abraço aí a todos vocês.